Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje, da disciplina de resistência dos materiais, nós vamos conversar um pouco sobre a parte introdutória da nossa disciplina, certo? Visto que até agora a gente só falou sobre conceitos básicos de física. Esses conceitos básicos de física, que tratam do equilíbrio do ponto material, eles são o fundamento para que a gente possa entender, o equilíbrio das estruturas e assim poder determinar as reações e também as tensões e esforços solicitantes nas nossas estruturas de concreto armado, certo? Então vamos lá. O estudo da mecânica, os corpos rígidos representados como partícula, a qual associam-se grandezas físicas, velocidade, aceleração, força de atrito, quantidade de movimento. Então até agora a gente estava vendo conceitos da mecânica clássica, onde os corpos eles eram representados como uma partícula. Na resistência dos materiais, os corpos eles vão ser deformáveis, ou seja, a gente vai levar em consideração os efeitos internos, ou seja, o estado de tensões e as deformações sofridas pelo corpo quando ele é submetido a algum tipo de esforço. Então antes a gente considerava um ponto material, e aí ele era indeformável. A gente não considerava que quando estavam agindo força sobre ele que haviam deformações. A partir de agora a gente vai considerar que quando submetido a algum tipo de esforço, nosso corpo, que agora é o corpo rígido, ele vai sofrer deformações e também vão surgir nele tensões internas, tá certo? E esforços solicitantes. O estudo da resistência dos materiais constitui-se na determinação das reações vinculares externas e na caracterização das solicitações fundamentais, bem como na obtenção da configuração deformada de um dado corpo sólido deformável submetido às ações externas e certas condições de vínculos. Então, o que está dizendo aí basicamente é que o que nós vamos estudar agora é para que a gente seja capaz de determinar as reações dos apoios, certo? E também caracterizar o comportamento da estrutura ao longo de sua utilização. E esse comportamento envolve também a sua deformação quando submetida a algum tipo de carregamento. A resistência dos materiais também vai avaliar a capacidade resistente dos materiais, a tensão de escoamento, que é uma característica que vocês viram lá em materiais de construção. Então, também vai observar a tensão de escoamento, a tensão de ruptura e outras características pertinentes aos materiais utilizados na confecção do concreto armado, certo? Porque nossa disciplina ela é mais voltada para o estudo de estruturas em concreto armado. Bom, basicamente aí está um esquema de distribuição de tensões ao longo de uma estrutura, Então, primeiro, pessoal, a gente vai sempre começar o dimensionamento da estrutura através do cálculo das lajes, Então, sobre as lajes, a gente vai considerar os carregamentos, as ações, que depois a gente vai ver que são ações que podem ser permanentes ou variáveis, como o fluxo de pessoas, ou permanente como peso próprio da estrutura. E aí, essas ações elas são lançadas sobre as lajes. As lajes, por sua vez, elas vão transmitir, essas ações para as vigas, que a gente está vendo aqui, em vermelho, E as vigas, por sua vez, vão transmitir para os pilares. Os pilares são os vínculos das vigas, os apoios das vigas. Os pilares vão transmitir esses esforços, esse peso da estrutura para as fundações, que são os elementos que vão suportar o peso de toda a estrutura. E aí, por sua vez, as fundações elas vão jogar estes carregamentos para o solo, que também tem que ter uma capacidade resistente mínima para suportar os pesos da nossa edificação. Então, a gente tem aí esquema indicando a transferência de cargas das lajes até as fundações, A laje vai ser o elemento que recebe as cargas decorrentes do uso da edificação, tal como o peso de pessoas e móveis.
A viga vai ser o elemento que recebe as cargas das lajes, o pilar vai ser o elemento responsável por receber a carga das vigas e também por absorver parte da carga dos ventos, né? Vocês estão vendo aí nessa figura à esquerda que existe a ação horizontal dos ventos e aí a partir de determinado pavimento é que ela deve ser considerada no dimensionamento. E a fundação, ela fica enterrada no solo, né, e vai receber as cargas dos pilares e aí tem como função transmitir essas cargas para o solo, né? E aí o solo vai absorver essas tensões e aí essa fundação ela vai ser selecionada de acordo com as cargas da minha edificação e também de acordo com o tipo de solo onde a minha edificação vai ser construída. Vamos adiante. Bom, inicialmente a gente vai ter o projeto, né? De cara, o primeiro projeto que a gente tem é o projeto arquitetônico. E aí, através desse projeto, o calculista estrutural ele vai fazer as adequações, né? E vai elaborar um projeto estrutural. A partir desse projeto, né, onde ele vai inicialmente lançar os elementos estruturais, né, ou seja, ele vai fazer o lançamento das vigas, dos pilares, da fundação e da laje, e a partir daí ele vai observar a utilização dos elementos, né, as cargas que vão estar lá, e aí vão determinar, vai poder determinar as ações que estão atuando nesses elementos estruturais e também as reações de apoio. Com isso, são obtidos os esforços solicitantes, né, que no caso da gente vão ser o esforço cortante, o momento fletor, o esforço normal, né, o torsor. E aí, a partir dos esforços solicitantes, vai se observar as tensões e a deformação das estruturas, certo? Tudo baseado nas ações e nos esforços solicitantes. Depois que forem observadas as tensões e deformações, vai se observar a capacidade e o limite de resistência dos materiais que serão utilizados, né? Para que esses materiais sejam selecionados de forma adequada. Depois vai se fazer a verificação dos limites, né? E aí mais à frente, lá quando a gente estiver estudando projeto de estruturas, a gente vai ver a verificação dos estados limites, né? E aí vai ver se passa na verificação. E também em relação a esse limite, pessoal, existem limites de deformações das estruturas na norma. Então, até certo ponto, é normal que um elemento estrutural fissure ou deforme, certo? Isso está previsto em norma. Mas aí a gente tem que observar se esses limites estão dentro dos aspectos normativos. Se passa nessa verificação dos limites, a gente prossegue, né? Não passou, então a gente volta para o projeto. E o que seria isso, pessoal? Seria, por exemplo, elaborei todo o meu projeto estrutural e aí vi que algumas vigas não estão atendendo, né, os critérios. O que é que eu vou fazer? Vou voltar para o projeto. E aí, de repente, a gente pode aumentar a dimensão da viga, aumentar a seção do pilar, mexer na fundação, aumentar a espessura da laje, certo? Então, quando não passa na verificação, a gente vai voltar para o projeto, vai fazer as alterações pertinentes e aí vai verificar tudo novamente, né? Porque se a gente muda uma dimensão, né? Por exemplo, a dimensão de uma viga, as ações vão ser diferentes, as reações vão ser diferentes e assim sucessivamente. Então, você faz toda essa análise de novo, certo? Se passa na verificação, você pode executar o projeto, tá certo? Então, para a gente conceber, né, a estrutura de uma edificação, a gente passa por todas essas etapas, né? Primeiro, um projeto, onde a gente vai alocar os elementos estruturais, elaborar a planta de forma. Depois, a gente vai observar as ações que estão atuando nessa estrutura e determinar as reações. Com as reações em mãos, a gente vai observar os esforços solicitantes, as tensões e deformações das nossas peças, observar a capacidade limite dos materiais e verificar se os limites estão obedecendo o que está prescrito em norma. Se estiver obedecendo, a gente pode executar aquela estrutura, senão a gente volta para o projeto onde a gente vai fazer todas as alterações necessárias, certo?
Bom, diante disso, vamos lá. Estrutura. O que seria estrutura, né? A estrutura vai ser a parte responsável pela resistência às ações externas e é o objeto de estudo da resistência dos materiais. Quanto aos tipos de estruturas, elas podem ser classificadas de diversas formas, certo? Mas aqui na nossa disciplina, a gente vai observar essa classificação quanto às dimensões e quanto à vinculação. Então, vamos lá. Quanto às dimensões, as estruturas elas podem ser lineares, e aí nas estruturas lineares vai acontecer o seguinte: existe uma dimensão que é predominante sobre as outras duas. Por exemplo, nessa vigota aqui que a gente está vendo, a gente tem a seção transversal, né, da viga. Então, basicamente, a gente tem base e altura, e essas dimensões elas são insignificantes em relação ao comprimento da viga. Às vezes a viga, por exemplo, tem 15 de base e 30 de altura, e aí tem 5 metros de comprimento, certo? Então, sempre há uma dimensão que vai predominar sobre outras duas. E aí, exemplos: vigas, treliças, pórticos planos. Aí, no caso das treliças, por exemplo, aqui é uma tesoura, né, de madeira. É um exemplo de treliça, né? A treliça é um elemento estrutural, pessoal, que trabalha só as esforços normais, certo? Geralmente a gente vê muito em cobertas metálicas, né? Cobertas de madeira, tem sempre estruturas treliçadas. Bom, estruturas de superfície. No caso das estruturas de superfície, duas dimensões da estrutura vão se sobressair em relação à terceira dimensão, né? E aí a gente tem exemplos: as cascas, né? E a laje. No caso da laje, ó, pessoal, a gente tem a largura e o comprimento, né? Que tem dimensões aproximadas, que são muito maiores que a altura. Por exemplo, a altura da laje ela pode ser 10, 12 ou 15 centímetros e ela ser uma laje de 3 metros por 5 metros, de 4 por 4, certo? Então, duas dimensões sempre se sobressaem em relação à terceira, que nesse caso é a espessura, né? No caso da nossa laje. Ainda temos, quanto à forma, né? As estruturas tridimensionais. Nesse caso, pessoal, todas as dimensões elas vão ter a mesma ordem de grandeza. Como, por exemplo, a fundação, né, que é essa sapata isolada aqui, e uma barragem em concreto, tá certo? Então, nesse caso, nenhuma das dimensões ela vai se sobressair em relação à outra, né? Elas sempre vão ser parecidas, tá certo? Então, com isso a gente termina a classificação quanto às dimensões. E aí que chega a parte que interessa bastante a gente, que é a classificação das estruturas quanto às vinculações, certo? Vamos dar uma lidazinha para a gente entender o que seria vinculação. A função básica dos vínculos ou apoios, né? A gente vai falar bastante apoio, é de restringir o grau de liberdade das estruturas por meio de reações nas direções dos movimentos impedidos, ou seja, restringir as tendências de movimento de uma estrutura. Ou seja, pessoal, basicamente, a função do vínculo é segurar a estrutura, impedindo que ela rotacione ou ela se movimente na direção vertical ou na direção horizontal, certo? Eles têm a função física de ligar elementos que compõem a estrutura, além da função estática de transmitir as cargas ou forças. Bom, os apoios, pessoal, eles, na nossa situação, para a gente ficar mais fácil a gente compreender, a gente pode assumir que os pilares, né, ou colunas de concreto, eles funcionam como apoios, né, como vínculos para as vigas, certo? Impedindo que elas se movimentem. Para a compreensão do funcionamento das estruturas, a gente tem sempre que entender qual é esse tipo de vinculação, qual é esse tipo de apoio. Eles vão possuir a função de receber e também de distribuir os esforços das estruturas, né? Então, é como se fosse assim. As vigas, elas vão transmitir a carga para os pilares, que são os apoios, e aí os pilares eles vão transmitir essa carga para outros pilares e para a fundação. Então, esses pilares que atuam como vínculos, eles também estão distribuindo carga para outros elementos estruturais. Em pavimentos distintos,
Imagine aí, a laje vai transmitir para a viga, mas a laje e a viga elas vão transmitir só para aquele pavimento, né? E aí transmite para o pilar, e o pilar que vai passar esses esforços para o pavimento inferior, tá certo? E assim sucessivamente até chegar no pavimento térreo, onde o pilar vai receber esses esforços que advêm dos pavimentos superiores e do seu próprio pavimento, e aí descarrega na fundação, tá certo? Aí a gente tem um exemplo de uma viga com 2 apoios, então aqui é uma representação desses apoios, e esse F aqui a gente está indicando como se fosse uma força, certo? E aí aqui bem pertinentemente eu coloquei o eixo cartesiano para que vocês lembrem lá das aulas anteriores onde a gente trabalhava, né, muito com as 3 equações da estática, né, com o somatório das forças em x e y e somatório dos momentos. Aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Nada mais era do que um treinamento para este momento. Mas vamos prosseguir. Bom, os tipos de apoios a gente vai deixar para ver melhor na próxima aula, tá certo? Aí eu vou conversar com você sobre os tipos de apoio, sobre grau de hiperestaticidade, e aí nós vamos começar a nova etapa da nossa disciplina. Bom, espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. A gente se fala na nossa próxima aula. Tchau, tchau!